Aí, depois falar das personagens, né? Depois. Não, Não não. precisa. Ah, claro, quem é que não gosta da vampira, né? Também. Me gusta. Ou da Psylocke, no caso. Depois que ela foi transformada, que era britânica, Momento Sanji. telepata britânica, que ela foi convertida em corpo chinesa, mas é uma história complicada. Momento Sanji. Minha sinusite jorrando litros. Calma. Essa aqui. Depois lá, no início de. Era pra ter sido no início de. Final de 95, mas foi início de 96. Fabulosos X-Men, que nesse formato aqui, que é o chamado americano, a capa metalizada é exclusiva da editora, feita pelo Roger Cruz também, que era um dos destaques também. Um dos primeiros brasileiros que desenhara para os States. E essa revista aqui. Eu lembro que um colega meu, na oitava série, me emprestou. E aí eu levei pra casa. E nunca mais devolveu. Não, devolvi. Porque essa aqui depois eu consegui num sebo. E aí, legal que tem história aqui. E até depois participação do motoqueiro fantasma. Que eles enfrentam pela terceira vez a ninhada. Isso. Tá, foco. Próxima revista. Uma outra. Fui catando em sebo. Pelo menos. Essa aqui. Fabulosos X-Men 10. Que teve. Entre algumas coisas assim. Que nessa época o Arcanjo e a Psylocke estavam tendo uns flertes assim, treinavam juntos na sala de perigo e depois é que começaram a namorar, por assim dizer. E depois teve os preparativos para o casamento do Ciclope com a Jean Grey. Só que não. Não, desse não foi que nem a clone lá, Madeline Pryor. a Madeline Pryor, com que ele casou, mas não teve destaque assim, não foi explorado. Ele casou na época que era pro Wolverine casar com a Mariko. É, E aí o Wolverine podia ter casado com a Jean. também, claro, né? Porque sempre rolaram uma atração assim, dos dois, assim. E o Wolverine era atraído por ela, como se. Acho que ela tinha os feromônios que atraíam ele. Se ela fosse que nem a Emma Frost, ia fazer sacanagem Ah! pra ele. Ia doidado. Emma e o seu corpete branco. É, Me gusta. a Rainha Branca. Uhum. É a história. As duas histórias são legais. As duas são legais, assim. São leves. Tá. Certo. Essa aqui eu tinha conseguido no sebo. Foi em 2000, na mesma época que eu consegui as que gerariam a tal da saga Era do Apocalipse, que eu tinha lido a respeito dela na revista informativa, que era a Herói. Eu achava estranho, tem a ver com um negócio de viagem no tempo e que acaba sendo frustrado, que um filho lá, o Legião, o filho do professor que ele teve com uma ex-paciente dele lá, muitos anos atrás, queria viajar no tempo quando eles eram novos, que eles ainda não tinham criado a escola que virou o Instituto Xavier, só que deu um quiprocó lá, que ele acabou matando por acidente o professor Xavier, e com isso ele não ia existir, e aí, por causa do assassinato do Careca, a realidade foi alterada, que acabou gerando a mudança dos títulos e até informações e bem bizarras, assim, interessantes. Ficou um troço assim retro distópico, tudo arruinado, o apocalipse dominou, sem o professor Xavier para atrapalhar. O apocalipse dominou, assim, destruiu boa parte dos continentes americanos e a resistência humana se abrigou na Europa e o personagem lá, o Bishop, que também era outro viajante do tempo que tinha vindo, que é uma outra história assim mais complicada, ele virou como se fosse um elemento paradoxal que ele continuou lembrando de como a realidade era antes desse fracasso do
Legião em matar o Magneto. E o Magneto acaba sendo o fundador dos X-Men, criando o instituto assim até em memória ao Xavier. Uhum. Daí segue. Aí segue lá que teve. Eles conseguiram lá. Não a história, não precisa contar toda a história. Segue as revistas. Depois de um salto que teve de umas histórias assim que a realidade voltou ao normal, surgiu lá uma nova ameaça que tem raiz lá antes da era do Apocalipse, que foi um massacre. Inclusive, só rapidinho, isso aqui só serviu para uma releitura de capa que eu fiz para um curso de desenho. E aí